do versículo 9 até o final do livro, né? São alguns versículos aí. Eclesiastes, capítulo 11, do versículo 9 até o final. Diz assim: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares à voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão as palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados às sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os teus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Uma conclusão, né? Então, o Eclesiastes caminha, né, para essa conclusão aqui, né? Então, pensa que essa foi a última conversa que nós tivemos com um grupo de estudantes reunidos depois de uma semana estudando Eclesiastes, né? O Eclesiastes é o título do livro que a gente conhece aqui em português. Ele é derivado do nome que foi dado no grego, né? Eclesiastes, que significa reunião, né? Reunidor, né? O Eclesiastes, na verdade, seria a palavra grega para correlê no hebraico. Correlê no hebraico é essa pessoa que tem como premissa reunir pessoas para falar diante delas. Então, provavelmente o correlê era algo como um presidente de assembleia, né? Ou alguém que dizia coisas para uma reunião de pessoas, né? No texto bíblico de vocês, provavelmente no primeiro versículo lá do Eclesiastes, vai estar escrito o pregador, assim diz o pregador. No hebraico está escrito assim diz o correlê, né? Assim diz o pregador, ou assim diz o professor, ou assim diz o mestre, ou assim diz o sábio, ou assim diz o orador, né? São palavras ou funções que a gente pode assumir como bem similares às funções dessa pessoa que era chamada de correlê, né? Então, correlê era alguém que presidia uma assembleia, ou que falava diante de uma reunião de pessoas, né? Quem é o correlê aqui, né? Essa é uma pergunta boa. Os comentaristas debatem até dizer chega. Há quem diga que é Salomão,
né? E existem indícios para apontar que Salomão, né, é a pessoa implicada aqui como esse ser, essa pessoa que reúne, né? Então, Salomão é uma figura histórica, né, pessoalmente implicada. Outros vão dizer, não, veja bem, isso aqui é alguém que reuniu os pensamentos de Salomão, né? Então não foi necessariamente Salomão quem escreveu, mas alguém que reuniu, né, compilou os pensamentos de Salomão nessa tradição de sabedoria que se tornou típica em Israel, né? Essa chamada sabedoria salomônica, que nada mais é do que uma escola de pensamento dentro do povo israelense, né? Então, há quem diga que é uma reunião de pensados que Salomão diria, né? Ou que Salomão talvez tenha dito mesmo, né? Então, o registro da escola salomônica. Mas quem escreveu efetivamente, a gente não pode bater o martelo, né? E é interessante, porque quem escreveu, né, coloca um comecinho lá, né? Assim diz o pregador. E aí, descreve o que o pregador diz, como se fosse o próprio pregador dizendo, eu vi, eu vivi, eu experimentei, né? E agora no final, na conclusão, ele volta, né, com esse epílogo do texto dizendo, então o pregador disse essas coisas, ou o Coelé, eu sei lá como é que fala esse troço em hebraico, disse tudo isso, né? E o que o tal desse pregador disse, né? Então vocês vão perceber que ao longo da nossa conversa eu vou tratar o Eclesiastes como uma pessoa, não como o texto, né? Porque na prática ele era uma pessoa. O que o Eclesiastes disse? Não o que o texto disse, é o que né, a pessoa diz. Então, esse Eclesiastes, ele relata percepções do mundo do ponto de vista de um grande sábio. Um homem rico, como o próprio texto diz, um homem com muita sabedoria, porque naquela época riqueza e sabedoria andavam juntas, né? Porque quem que ia ter acesso à sabedoria, né? Ou que vantagem, o próprio texto diz isso em outros versículos, se você cavucar bem, você vai achar. Ou que vantagem teria você sabe se você é pobre? Porque o pobre não é ouvido, né? É só o rico que é ouvido. Então, o sábio mesmo, ele vinha acompanhado com riquezas. Era essa a coisa típica da época, né? Então, sábio era muito provavelmente sinônimo de alguém com posses, porque essa pessoa tem acesso à instrução, essa pessoa tem acesso à sabedoria que já está acumulada, essa pessoa tem acesso a um monte de coisas, e é desse ponto de vista, né, que o Eclesiastes escreve e relata tudo que viu. Alguém com muitas posses, alguém sábio, né? Alguém que tinha essa capacidade de transformar conhecimento em conhecimento prático a observação do mundo, né? O texto do Eclesiastes é cheio de então eu vi, né? Então ele transforma em conhecimento prático aquilo que ele visualiza no mundo, aquilo que ele vislumbra. O sábio observa, o sábio vê, né? Então aparentemente essa é uma boa característica de um sábio, é aquele que é capaz de observar e transformar em conhecimento prático aquilo que ele observa, porque o sábio então ele é chamado a ver a ordem que há no mundo, né? Porque a partir da percepção que a gente tem da ordem das coisas, a gente adquire conhecimento prático sobre como a gente age com essas coisas. E o Eclesiastes ele é bem prático nisso, porque ele fala assim sempre, né? Outra coisa vi debaixo do sol. Ele está debaixo do sol, essa realidade tangível, palpável, material, onde a gente vive, onde a gente caminha, eu percebi isso debaixo do sol, né? Ele está falando de coisas que a gente vive aqui mesmo, agora, enquanto a gente caminha, né? E a gente percebendo a ordem dessas coisas, a gente é capaz de agir com conhecimento prático a partir delas, né? Então, quando o sábio que escreveu o provérbio, escreveu assim, vá ter com a formiga, ó trabalhador, ele está dizendo para nós, veja, eu aprendi, com a observação da ordem das coisas, como a vida da formiga é, e como a vida da formiga é capaz de me ensinar no meu trabalho cotidiano. Sabedoria. Aprender com a formiga é sabedoria. Aprender com a observação da ordem das coisas é sabedoria. Agora, acontece que tem uma outra perspectiva, para a qual o sábio também é chamado, que é essa perspectiva de observar e aprender e transformar também em conhecimento prático a desordem que se percebe no mundo, né? Então não só vê a ordem, mas ele também vê a desordem, né? Perceba, né? Se você lê o Eclesiastes, você vai ver que ele está repleto de denúncias a respeito de algumas coisas que são desordenadas nesse mundo. Ele fala de opressão,
ele fala de insensatez, ele fala de injustiças, mau uso das riquezas, sem contar que ele fala que muitos de nós, para não dizer boa parte de nós, para não dizer todos nós, vivemos uma vida em que a gente corre atrás do vento, e isso não tem ordem nenhuma. Então, olha que interessante, uma perspectiva talvez bíblica de sabedoria, a gente é chamado a observar e entender a ordem da realidade, como ela funciona, transformar isso em conhecimento prático, mas também entender a desordem da realidade, né? O Eclesiastes denuncia para nós que esse mundo debaixo do sol é um mundo em desordem. E a gente é chamado para atuar dentro desse mundo em desordem, porque a gente, afinal de contas, caminha debaixo do sol. E caminhando debaixo do sol, a gente caminha em meio a questões muito complicadas. Não é à toa que um tema recorrente é esse que a gente leu aqui, né? Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade, né? Se você abrir lá no comecinho do Eclesiastes, você vai ver, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. O que é vaidade aqui? Do que o Eclesiastes está falando? O Eclesiastes não está falando de vaidade aqui no sentido de a pessoa que se arruma demais antes de sair de casa, ou vaidoso, ou vaidosa. Não, quando ele fala de vaidade aqui, ele está falando de coisas que são vãs. As coisas que são vazias, porque estar vão é estar vazio. Estar vazio é estar sem sentido. Então, o termo que ele usa no original aqui, no hebraico, é um termo que significa, na verdade, neblina, fumaça, ou vento mesmo. Em algumas passagens ele fala assim, isso é correr atrás do vento. Vaidade de vaidade, ele está falando assim, neblina. Isso é neblina. Então, é interessante porque a gente traduziu aqui, as nossas versões falam de vaidade, mas outras versões vão falar de inutilidade. Outras versões vão falar de coisas sem sentido, né? Ou isto não faz sentido. Então, né, se você olhar os versículos que na nossa boa e velha Almeida, revista e atualizada, vão estar escritos como vaidade de vaidades, em outras vão estar traduzidas como inutilidade, ou isso não faz sentido. Porque é interessante que o Eclesiastes não escolheu uma palavra aqui que dê esse significado, esse conceito, ele escolheu um conceito observável do mundo, né? Como bom aprendedor daquilo que o mundo é, ele escolhe a neblina para dar essa ideia de quê, né? Então, dá essa ideia de efemeridade, né? Coisas que passam e passam rápido, porque o vento passa, a neblina passa. É coisas que você não consegue tangibilizar. Você corre para pegar e você não pega nunca, né? Então, efêmero, passageiro, vazio, sem significado, vaidade de vaidades, né? É isso que o termo quer dizer aqui. Não pensa no batom, pensa no vazio, no passageiro, né? Nesse curso de férias, um colega que trabalha na BU foi fazer uma exposição bíblica, né? Ele falou assim, um exemplo talvez mais contemporâneo de neblina para nós, o que o nosso amigo Eclesiastes quis dizer, seja pensar na bolha de sabão, né? Já viu criança correndo atrás da bolha de sabão? É um mega entretenimento para a criança, não é? Aí sai 3 bolinhas de sabão, a criança vai, estoura todas, acha graça de tudo aquilo, volta e espera você soprar mais. Aí você sopra mais, a criança corre, né? Uma cena linda, né? Bolha de sabão. E você fala, isso é brincadeira de criança. As crianças correm atrás da bolha de sabão. Não tem sentido nenhum você correr atrás do negócio que vai estourar, né? Sabedoria. Porque a denúncia do Eclesiastes é, meu querido, você vive correndo atrás de um monte de coisa que estoura rapidinho, né? É bem isso, né? Vaidade de vaidades, né? A diferença, porém, né, não é que a gente, né, talvez uma dificuldade nossa com o Eclesiastes, nossa, então o que é que realmente não é bolha de sabão? Talvez não seja bem essa a perspectiva do Eclesiastes aqui, assim, mas é que a diferença toda está em você saber que você corre atrás de bolhas de sabão, né? Então, a diferença está em você saber que essas coisas são passageiras, que essas coisas não têm sentido em si, né? Porque o sentido debaixo do sol não vai ser dado só por aquilo que você consegue perceber debaixo do sol. Então não é à toa que em alguns momentos o Eclesiastes rompe com essa barreira do debaixo do sol para falar, né? Então Deus pôs a eternidade no coração do homem.
Deus sabe quais são os dias bons e os dias maus. Ou como a gente vê aqui, né? Foi o bom, o único pastor que reuniu tudo isso. Né? Então, em alguns momentos o Eclesiastes rompe, abre uma clarabóia. Né? Está vendo isso tudo que não tem sentido aqui? Deus sabe. O tempo, há tempo de viver, tempo de... Deus pôs tempo para todo propósito debaixo do sol. Então, de uma volta e meia, o Eclesiastes abre essa clarabóia para nós. Isso é muito interessante. Então, esse Eclesiastes é cheio dessas coisas bacanas da gente pensar. Né? Uma realidade que bate para nós, então, essa realidade da vida que a gente corre atrás de bolhas de sabão. Mas é muito legal você saber que você corre atrás de bolhas de sabão, isso faz toda a diferença. A sua carreira vai continuar sendo bolha de sabão, vai passar. A sua juventude, como diz o texto aqui, vai passar, é bolha de sabão. Né? Sabe, a sua vida inteira vai passar. E assim, porque a vida é curta, como diz o tema do nosso encontro. Né? A vida é curta. Então passa, né? Mas faz toda a diferença você saber que essas coisas passam. Né? Então é muito interessante olhar para o Eclesiastes, e chegando aqui nesse texto que a gente leu agora há pouco, né? O texto de Eclesiastes 11, de 9 até o final, parece que o Eclesiastes põe para a gente uma tensão, né? Ou algumas tensões. Né? Eu vi o Márcio falando hoje de manhã, o Márcio falou assim, muitas tensões estão presentes nesse texto. Ou a mesma coisa, né? Olha só, muitas tensões estão presentes nesse texto aqui do Eclesiastes. Né? Aliás, quem não escutou a pregação hoje de manhã perdeu. Deixa eu dizer uma coisa, foi fera. Algumas tensões aqui. Né? A primeira tensão que salta aos olhos é essa tensão entre juventude e velhice. Né? Está bem claro no texto. Né? Provavelmente é um subtítulo na sua Bíblia para dizer a mocidade e a velhice, uma tensão. Né? O problema difícil de digerir aqui, para mim pelo menos, é que junto com essa tensão, tem outras tensões, como por exemplo, entre dias bons e dias ruins, né? Dias bons e dias maus, dias de alegria e dias de tristeza, ou dias onde não há prazer, né? Dias de vida e dias de morte. Né? Então, parece que o Eclesiastes, quando ele apresenta essas tensões, é como se ele colocasse do mesmo lado, né? Juventude, alegria, dias bons, vida pungente, e do outro lado ele colocasse velhice, dias maus, dias sem prazer, morte, né? Não parece? Só que olhando bem, né? Quantos desses versículos que a gente leu falam de juventude? E quantos desses versículos falam de velhice? Dá uma olhadinha aí. Tenta contar. Porque isso para nós vai deixar um pouco claro, talvez, qual que é a ênfase do autor. O autor parece não estar muito preocupado em falar de juventude, né? São poucos os versículos que falam de juventude em si. Aliás, sobre juventude em si, ele fala quase nada, ele fala mesmo de velhice. Né? Então, isso dá uma pista dessa ênfase que o autor nos dá nessa descrição, dessa sábia descrição da realidade que ele está propondo para nós. O Eclesiastes quer aqui não falar de mocidade, mas quer falar de velhice. E veja, ele se dirige aos jovens. Então, o jovem parece aqui ser colocado na conversa como alguém que é alvo do papo. Né? Então, ele quer falar com os jovens sobre velhice. Né? Dentre alguns dos muitos conselhos que ele dá, esse é bem dirigido. Né? Então, jovem, olha só a velhice. Né? Depois de páginas e páginas falando que tudo é neblina, tudo mesmo, trabalho, dinheiro, prazer, a própria sabedoria, o poder, as relações, o Eclesiastes ainda vem com essa. Jovem, olha só a velhice. Olha só essa realidade de finitude, essa realidade de que a vida passa. Olha só. Você já tinha parado para pensar nisso, senhor jovem? E parece que quando ele apresenta, então, a juventude para nós, como alvo dessa conversa, ele coloca algumas questões que são capazes de tirar o nosso sono. 3 coisas. Né? Parece que ele diz assim, o dia mau vai chegar. Né? Como sinônimo, talvez, de a morte vem. Né? Dia de trevas. No versículo 8 que a gente não leu, ele fala de dia de trevas. Né? Então, a morte vem, o dia ruim, o dia das trevas vai chegar. Outra coisa, nossa vida, por mais longa que seja, é curta.
Nossa vida, por mais longa que seja, é curta. Terceira coisa, nossa vida, por mais que não pareça, ela passa. Passa. A gente passa. Então, ele parece apelar, né, trazer para a nossa realidade forte de morte, né, finitude, de brevidade, né, que a vida é curta, e de transitoriedade, né, que a vida passa. Esses são 3 conceitos que alguns comentaristas trabalham sobre esse texto aqui, né. E essas 3 coisas são capazes de tirar o nosso sono, né? Morte, brevidade, transitoriedade. É interessante pensar que essas 3 certezas, elas não conversam com aquilo que o próprio Eclesiastes diz que Deus colocou no nosso coração, lembra? Né? Ele mesmo diz que Deus colocou o que no nosso coração? A eternidade. Morte, brevidade e transitoriedade são absolutamente contrárias ao senso do eterno. Porque o eterno diz para a gente que é vida para sempre. Isso não tem nada a ver com morte. O eterno diz para a gente que dura para sempre. Isso não tem nada a ver com breve. O eterno diz para a gente que não passa nunca. Isso não tem nada a ver com transitório. Então, talvez por isso, dentro dessa nossa perspectiva e desse nosso anseio por eternidade, que está no nosso coração, como uma marca que o próprio Deus colocou para nós, a gente tenha tanta dificuldade com morte, transitoriedade e brevidade. Né? Isso apela para o nosso sentido, também bíblico, de que não era para ser assim. Né? Não era para ser assim. Então, há algo errado, há algo em desordem. Morte, brevidade e transitoriedade apontam para a desordem daquilo que a gente mesmo faz com o nosso mundo. Então, talvez por isso lidar com essas questões seja tão difícil. Talvez por isso a gente perca o sono com essas certezas. Mas é justamente diante disso que o Eclesiastes coloca a gente. Né? Então, me parece que há um conhecimento prático adquirido com essa perspectiva. Então, se há um conhecimento prático que deve ser adquirido com essa perspectiva, um deles parece que a gente, né, deveria usar o nosso tempo de agora, a chamada mocidade aqui, para o Eclesiastes, como tempo de mudança. Sabendo que é para lá que a gente caminha, então, o que é que eu faço agora? Né? Sabendo que a velhice né, o que é que eu faço agora? Como eu vivo hoje, sabendo para onde eu caminho? Uma primeira coisa para agora, então, é saber e ter claro para onde você caminha. Porque se você é humano, bem-vindo ao clube, você caminha para essa perspectiva da vida que passa. E que tem toda uma vida pela frente, que até que você encontre a morte, é um caminho. Um baita de um caminho. Então, um erro que me parece muito comum, né, lidando com juventude, mocidade, lidando com a minha juventude, com a minha mocidade, é achar que eu já vivi tudo que eu tinha para ter vivido até aqui, no alto dos meus 30 e poucos anos, né? Ou 40 e poucos, ou 50 e poucos, ou 60 e poucos. Me parece meio esquisito, diante dessa perspectiva do Eclesiastes, pensar que eu já vi tudo que tinha para viver. Né? Eu me lembro de um colega que eu tinha no Santander. Ele tinha na época 25 anos, 24 anos, enfim. Ele era um cara que já tinha feito muita coisa na vida dele. Tinha mesmo. Ele já tinha sido casado e descasado, já tinha tido uma empresa, ganhado muito dinheiro, já tinha perdido a empresa, perdido todo o dinheiro, já tinha recomeçado do zero umas 2 vezes. Ele era um filho adotado, de pais que já eram falecidos, né? A essa altura do campeonato da vida dele, os pais já eram falecidos, um dos irmãos já tinha se suicidado, ele tinha vivido muita coisa na vida dele. Muita coisa na vida dele. Esse cara foi o cara que me ensinou a mexer no Excel. Né? Eu me lembro muita gente conversando, ele contando as coisas todas. Uma vez ele perdeu o fretado, e eu dei uma carona para ele até a universidade, porque, lógico, ele tinha vivido tanto que ele não tinha feito universidade ainda. Então, aos 25 anos, ele estava primeiro ano de universidade, ou alguma coisa assim. Né? E aí ele dizendo, né, o quanto ele já tinha vivido, o quanto ele era escolado, o quanto ele sabia das coisas, aquilo foi me incomodando, aquilo foi me dando nervoso, assim, aquilo foi...
Sabe qual é o seu problema, querido? O seu problema é que você achou, eu falei para ele, né? Ele falou, você está incomodado? Eu falei, tô, né? Assim, não, às vezes o pessoal pensa que eu sou mala, ele disse. Assim, o pessoal pensa que eu sou meio mala, meio parecido, porque, né? Mas é que eu já vivi muita coisa. Eu falei, não, sabe o que acontece? Assim, é que você acha que você já viveu tudo que você tinha para ter vivido. Então, às vezes é que você é mala mesmo. Com toda a liberdade que os amigos têm entre si, né? Às vezes é que você é mala mesmo. Essa perspectiva de que já viveu tudo, pelo amor de Deus, tem muita coisa ruim que pode acontecer na tua vida ainda. Relaxa. Né? Assim como tem muita coisa boa que pode acontecer ainda. Eu falei só da ruim mesmo. Eu precisava de um choque de realidade, sabedoria na cara. Pá! Porque assim, as pessoas pensam que já viveram tudo. E a gente lida com uma juventude hoje. E é muito comum, dentro da perspectiva universitária, as pessoas estão voltando a entrar na universidade cada vez mais velhas. Né, assim. Isso tem acontecido. É comum a pessoa entrar na universidade cada vez mais velha. Né? E é muito louco você ver o cara que entra na universidade aos 25 anos de idade, em relação ao cara que entra na universidade aos 19, 18, que é o que a média ainda coloca, né, assim, 20 anos talvez. O cara que entra aos 23, 24, ele é muito sabichão. Que ele já viveu tudo que ele tinha para viver. Assim, não. Né? Então, me parece que essa perspectiva de que a gente encontra um caminho pela frente, lança fora essa nossa preponderância de achar que a gente já viveu tudo que a gente tinha para ter vivido. Né? Não se passou um mês, desde que eu me mudei para Curitiba, em que eu não tenha dito isso para uma pessoa, sabe, querido? Ou sabe, querida? Você pensa que você está na crista da onda, mas pode dar ruim ainda. Ou você pensa que está muito mal, mas calma, pode piorar também. Brincadeira, mas com fundinho de verdade. Né? Porque é mais ou menos como a gente tem que ler o texto de Eclesiastes aqui. Né? Aquele texto do tempo, né? Tem tempo para tudo debaixo do sol. Tem tempo para todas as... Então há tempo de rir e há tempo de chorar. A gente lê o texto e fala assim, estou chorando hoje, logo amanhã será, ou em algum outro momento será tempo de rir. Mas o texto também serve para dizer, se eu estou rindo hoje... Logo, em algum momento, vai ter tempo de choro, porque tem tempo para tudo debaixo do sol. Então, vamos parar de achar, no nosso pouco tempo de vida, que a gente viveu tudo o que tinha para ser vivido. Né? Porque isso demonstra a nossa não sabedoria de observar como as coisas funcionam. E também de botar a gente no nosso lugar e ter certeza que tem muita coisa que os nossos colegas estão vivendo que a gente não faz a menor ideia. Uma segunda coisa que essa perspectiva coloca para a gente é aquilo que eu tinha falado da gente colocar em ordem as coisas que a gente vai colocar em ordem agora. Então, parece implícito no texto que esse conselho é um conselho para toda a juventude. De novo, seja a juventude com 20, com 30, com 40, com 50, a juventude é a fase da mudança. É a fase para acertar a vida. Que aqui... Para o autor, isso tem que acontecer antes que venham os dias maus. O passado já foi. O futuro a Deus pertence. A gente tem o agora para fazer as mudanças que a gente precisa fazer. É hoje o que a gente tem na mão e é hoje que a gente tem a capacidade de fazer algumas coisas que vão garantir para nós perspectivas mais sadias e mais positivas diante dessa velhice que nos é apresentada. Eu me lembro de um exemplo também, né, na Aliança Bíblica Universitária, a gente teve uma história triste, de uma obreira da região Nordeste, que nos anos 70, o nome dela era Betinha. Né? Era Betinha. A Betinha veio fazer parte da comissão que veio preparar o Congresso de Missões que a ABU fez em 1976, em Curitiba. Então, em 1975, ela veio para São Paulo, se reuniu com a comissão, para poderem discutir como é que ia ser o congresso, e todos os preparativos, e etc. Voltando, né, eles entraram no carro, né, a Betinha veio, ela veio com o irmão também, porque o irmão aproveitou para conhecer um parente, ou um primo que veio conhecer um parente aqui em São Paulo, alguma coisa assim, e ela voltou, estava ela no carro, esse outro rapaz, que eu não me lembro se é primo ou se é irmão, acho que era primo, e com um outro obreiro inglês que ajudava a ABU na época, o Dionísio Pape. Dionísio Pape é quem escreveu 2 livros que a Editora publicou, um deles chamado Evangelização e Estilo de Vida, em que ele narra essa história, inclusive, e o outro que foi um dos livros que foi super marcante, né, dentro do meio evangélico brasileiro, chamado Cristo é o Senhor.
Se você não leu Cristo é o Senhor, eu recomendo que você leia Cristo é o Senhor, escrito por Dionísio Pepe. Dionísio Pepe estava no carro, então, com Betinha e com o primo dela. Na volta de São Paulo, lá para o Nordeste, onde eles moravam, sofreram um acidente. Dionísio Pepe conta no livro Evangelização Estilo de Vida, nesse capítulo, ele conta que ele acordou no meio da estrada, com um monte de panfleto do Congresso Missionário voando pela estrada, e ele não tinha noção do que tinha acontecido. O outro rapaz gritava de dor, e a Betinha tinha falecido. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente. O bonito da história da Betinha é que antes dela sair lá do Nordeste, ela deixou cartas escritas em que ela dizia exatamente o que tinha que acontecer caso alguma coisa de ruim acontecesse com ela. Naquela época, na década de 70, diferente de hoje, as pessoas se correspondiam por cartas, né? Assim, escreve carta, põe no correio, sabe correio? Né? Não é correio eletrônico, físico mesmo, né? Tinha selo, ainda tem hoje, acredita? Outro dia eu fui lá postar um negócio, uma experiência interessante. Então ela se correspondia com estudantes muito por carta, né? O trabalho de obreiro, eu não imagino me correspondendo com estudantes, dando respostas e aconselhando por cartas, assim, isso não entra na minha cabeça hoje, mas naquela época sim. E ela falou assim, olha, essas cartas aqui, se acontecer alguma coisa comigo, queima. Essas aqui precisam ser entregue para o fulano de tal. Essas aqui você entrega para minha mãe, para o meu pai. Ela deixou tudo separado e veio para São Paulo. Alguma coisa para ela dizia que algo de ruim podia acontecer. E de fato aconteceu. A história da Betinha, depois a Bel Editora publicou um livro com trechos do diário dela, chamado Mais Lutas do que Glórias. E é muito interessante perceber a vida que essa menina tinha com Deus. E como o testemunho da Betinha continua nos ensinando até hoje. O pai dela foi interpelado pela universidade, porque a universidade convidou o pai dela para eles fazerem uma missa pela Betinha, né? Depois da morte da Betinha. Nordeste, muito católico, aquela coisa toda, né? Então a universidade propôs fazer uma missa pela Betinha, só que, né, a menina era evangélica, bem evangélica. E o pai teve que escrever um documento para a universidade dizendo como que a Betinha, na fé dela, gostaria que não fosse uma missa. Né? Muito interessante também, foi publicado esse documento, né? O pai cedeu os direitos e tal, na época. Mas a nossa vida, ela tem essa finitude, a finitude talvez não seja o que vai acontecer só lá na velhice, né? A gente não sabe, né? Então, parece que o Eclesiastes nos aponta para essa necessidade de que o que a gente precisa acertar é agora. Vamos acertando as coisas agora, né? O passado já foi, o futuro a Deus pertence. Então, ele coloca para nós dois imperativos para agora. Né? Os imperativos são: alegra-te, no versículo 9 do capítulo 11, e lembra-te, no versículo 1 do capítulo 12. Alegra-te, jovem, e lembra-te do teu Criador, é o que ele está dizendo. Então, aparentemente, há uma grande tônica no Eclesiastes, se você ler o Eclesiastes também vai ser bem interessante, há uma grande tônica no Eclesiastes que a gente viva a vida com prazer, desfrute a alegria de viver. Né? Há um apelo para a gente desfrutar a vida. Tem versículos que dizem especificamente: coma, beba e divirta-se. É maravilhoso isso, não é? Ainda mais para nós que gostamos de comer, assim. E ele diz assim: desfrutem dessas coisas, porque no fim das contas, isso é recompensa do teu trabalho. Porque, né, o Eclesiastes diz, sabe, trabalho, bolha de sabão, enfado, não vale a pena, não tem sentido, não. Sabe, a única recompensa que você tem é poder desfrutar disso. Então, desfrute, né, é o que o Eclesiastes está dizendo para nós. Desfrute dessa vida, alegre-se. E lembra que junto desse alegre-se tem um tal de lembre-se. Aí me parece interessante, assim, porque, salvo engano, todas as pregações que eu vejo, né, desse texto aqui, é aquele assim: alegra-te, mas... Né, é aquele mas que põe aquele dedinho para cima, né? Mas lembra-te do teu Criador, né? Aquela coisa que dá até aquele né? Porque assim, alegrar, então, às vezes parece que alegrar-se nessas coisas que a gente desfruta da vida e etc, parece que não é, que só é possível se eu me esquecer do Criador, às vezes, né? Assim, às vezes a gente tem uma perspectiva de alegria que é colocada para nós das nossas próprias pregações, que dizem assim:
essa alegria aí do mundo. As pessoas não estão se lembrando do Criador, né? Não me parece exatamente essa perspectiva aqui do Eclesiastes, né? Dentro de tudo que ele diz ao longo de todo o livro, né? Há que se tomar um cuidado, né? Porque nessa vida é possível que criemos uma perspectiva de que desfrutar da vida significa esquecer do Criador. Mas quando a gente pensa em desfrutar a vida, do que a gente está falando? Quando eu escuto a pregação que diz, lembra-se, né? Me parece que esse cara está pensando em sexo, drogas e rock and roll. Isso é desfrutar a vida. E não me parece essa a perspectiva que o Eclesiastes coloca para nós, né? Porque é como se desfrutar a vida fosse só isso, né? Ou como se isso fosse efetivamente desfrutar a vida. Me parece que é um apelo aqui para que a gente aprenda a desfrutar a vida enquanto a gente se lembra. E que a gente não se esqueça enquanto a gente se alegra. O que te traz alegria? Pensa aí. O que traz alegria? Uma boa refeição, uma boa conversa, um cafezinho, uma celebração, um sorriso, um abraço, entregar aquele trabalho do trabalho lá, sabe aquela coisa que você entrega, né? Ou escutar uma música legal que você curta. Pensa, o que faz com que você tenha a sensação de que você está desfrutando daquele momento? Porque o que me parece no Eclesiastes é que viver alegremente é uma ordem para nós. E desfrutar é um imperativo, alegra-te. Nessa relação com Deus, a alegria é desfrutada. E lembrar do Criador é reputar a Ele todas essas coisas que do nosso cotidiano, que tem um potencial imenso e verdadeiro de encher a nossa vida de alegria. Coma, beba, divirta-se. Essas coisas do nosso cotidiano podem encher a nossa vida de alegria. Lembrar-se do Criador significa reputar a Ele essas alegrias do nosso dia a dia. E parece que isso tem o potencial de deixar a gente ainda mais alegre, porque a gente ainda vai reconhecer o quanto Deus é maravilhoso conosco nesse processo. Tem um exemplo num comentarista que eu li, que a turma disse que foi se reunir para orar no monte. Aí subiram o monte para orar. Chegaram lá na hora do pôr do sol. Aí quando eles chegaram lá em cima do monte, o pôr do sol maravilhoso. O céu em 3 camadas de cores, com tons assim, que nenhum lápis de cor consegue colocar. O que o pessoal faz? Fecha o olho para orar. Deus fez aquele entardecer. Lembra do Criador. Desfruta daquilo que Deus faz para nós. Existe louvor nesse desfruto. Existe isso? Desfruto. Nessa fruição. Existe louvor nisso. Então, alegrar-se com essas coisas que Deus dá para nós, essas pequenas coisas, rapaz, é um baita de um louvor. A nossa juventude é estimulada a ser alegre quando atingir alguma coisa, ou quando tiver chegado lá, seja lá o que esse lá signifique, né? Ou quando tiver atingido tal objetivo, porque aí só assim você é capaz de desfrutar, né? Assim, então, no caminho você rala, não tem desfrute no caminho, tem ralação, né? Aí quando você chegar lá, aí você vai desfrutar. E o texto vira para ele, então, sabe quando chegar lá o que acontece? Olha só o que acontece, os dentes caem, o apetite vai embora. Quando chega lá, você morre. É isso que o Eclesiastes está dizendo para nós. Então, o que ele está dizendo é assim, vamos desfrutar agora, né? Então, a gente tem que parar e romper com essa perspectiva, porque há uma desordem nisso, né? Vaidade de vaidades, é o que o Eclesiastes está dizendo para nós. Então, romper com essa vaidade de vaidade significa, inclusive, desfrutar o nosso presente. É um jeito bem interessante de ser subversivo numa sociedade que só diz para você que você só vai ser feliz quando você tiver, quando você chegar, quando você atingir, né? É interessante pensar nisso, né? É claro, né? E que a gente desfrute sem se esquecer. É claro que é o risco hedonista de desfrutar sem se lembrar, né?
ou de viver a vida em busca de prazeres, ou viver a vida só pelo prazer, essa perspectiva hedonista. Eu me lembro claramente de uma vez que a gente estava tendo um encontro de adolescentes aqui na igreja. Veio um rapaz, e a gente estava conversando sobre a parábola do filho pródigo. O José lembra, né? Assim, é vívido para mim isso, porque a gente estava conversando sobre o filho pródigo, a gente dizendo assim, o filho pródigo fez isso e tal, largou tudo, foi lá, viveu a vida dissolutamente, é um termo bem bíblico esse, né? Dissolutamente, e aí deu no que deu, voltou com uma mão na frente e outra atrás. O menino olhou para nós e disse, esse cara, esse filho pródigo aí, né? O que saiu de casa, porque o que ficou também é pródigo, mas o que saiu de casa, esse cara aí é meu herói. Aí os professores fizeram aquele silêncio de alguns segundos, de quem disse, aham. E aí o rapaz disse assim, não, esse cara fez o que ele tinha que fazer, ele tentou, ele foi lá, quebrou a cara e voltou depois, é isso, a juventude tem que tentar, a gente tem que tentar, e aí ele aprendeu tentando, se ele não tivesse feito isso, ele não tinha aprendido lição nenhuma, né? Falei, esqueceu, né? Assim, quem foi que disse que a gente precisa sofrer para aprender algumas coisas? Quem foi que disse que a gente precisa quebrar a cara e bater com a cabeça na parede para aprender as coisas? A gente só quebra a cara e bate com a cabeça na parede porque a gente é teimoso, porque a gente é arrogante, porque a gente acha que viveu tudo que tinha para ter vivido, etc, etc, etc. Então, existe esse risco, sim, da gente querer desfrutar e deliberadamente, intencionalmente, esquecer-se de Deus, do nosso Criador, né? E aí o filho pródigo vira herói mesmo. Mas a perspectiva aqui, que parece que está sendo colocada diante de nós, é que a gente é capaz de desfrutar enquanto a gente caminha com o nosso pai, né? Fazendo uma analogia à parábola do filho pródigo, né? A gente desfruta inclusive a nossa relação com o pai, que é justamente o que o filho que ficou em casa fez de errado, né? Ficou em casa, desfrutava. Que graça tem uma relação dessa com um pai maravilhoso que a gente tem, a gente não desfrutar. Então, é um apelo para que a gente desfrute dessa relação com o nosso Deus, inclusive. Existe muita alegria. Então, alegra-te. Lembra-te. Isso é para agora. E aí, ele entra nesse trecho, né, assim, cheio de narrativa sobre a velhice. Acho que vale a pena a gente ler, né, porque é o que me choca aqui, né? Diz assim no versículo 1, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Ou seja, uma referência a como os seus olhos passam a enxergar mal. No dia que tremerem os guardas da casa os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Assim, uma referência a como na velhice as pessoas tendem a se curvar, as pernas tendem a bambear, os olhos escurecem, os dentes caem, os moedores, que são poucos aqui, são referências aos dentes, né? Os teus lábios já não se preocupam mais em falar muita coisa, né? A sua voz também já não consegue ser elevada de maneira muito alta, você se levanta cedo, com o barulho das aves, mas ao mesmo tempo a música você não escuta direito, né? Assim, as harmonias parecem todas as mesmas, os sons parecem todos iguais, né? Versículo 5, como também quando temeres o que é alto, ou seja, né, essa sensação de segurança que a velhice pode trazer para nós, e quando você se toma susto no caminho o tempo todo, e aí, né, você se embranquece, como floresce a amendoeira. A amendoeira é uma árvore que dá flores brancas, é uma referência aos cabelos brancos, esses que eu provavelmente não chegarei a ter. Talvez a barba branca, né? Quando você não tem mais muito apetite, quando qualquer esforço parece absolutamente absurdo. E aí ele diz no versículo 6, antes que se rompa o fio de prata, né? O fio de prata, quando é cortado, você não consegue ligar mais de volta. São metáforas de morte aqui, né? Corta o fio de prata, não volta mais. Quando se despedaça o copo de ouro,
Então quebrou, já era. Ou se quebre o cântaro junto à fonte, quebrou. Não vai botar água aonde? Ou quando se desfaça a roda junto ao poço. Os poços tinham aquela roda que você usava para, baixa o baldinho, sobe o baldinho. Se aquela roda se desfez, acabou o poço, morreu, já era, né? Então são metáforas aqui de morte, né? E essas aqui são ainda mais claras, né? Quando o pó volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu. Então essa perspectiva de velhice é meio maluca para mim, porque ela é muito real. Olhar para isso que o Eclesiastes fala, que é pura observação da realidade, né? Não tem nada de grande novidade aqui para nenhum de nós, eu imagino, né? Olhar para tudo isso daqui, parece que tem duas perspectivas ainda a serem exploradas. Uma delas que é capaz, a gente na nossa juventude é capaz de fazer coisas, inclusive, para que a gente tenha uma velhice melhor. E esse texto bate na minha cara bonito, né? Assim, sabe, a tua diabetes, aquela dieta que faz uns 10 anos que você não faz, sabe, aquele, né? Assim, escolhe aí, né? Escolhe aí como você lida com a sua saúde, né? E não pense em saúde só, saúde física. Não pense em saúde só, saúde, né, do corpo, né? Porque a gente é mais inteiro do que um corpo só, né? A gente também tem cabeça, a gente também tem espírito. Então, pensar numa perspectiva de saúde integral é muito importante para a gente se imaginar como é que a gente vai viver a nossa velhice. Porque sabendo que a gente vai caminhar até lá, como é que a gente vive hoje? Isso tem implicações na nossa saúde física, emocional, psicológica, social. Quais são as prioridades? Como é que a gente vive a nossa vida correndo atrás de bolha de sabão ou não? Enfim. E a outra talvez uma denúncia de como é que a gente trata os nossos idosos, né? É de se olhar para uma sociedade que faz o que com o idoso, né? Porque uma sociedade onde a juventude é um ideal permanente, o que a gente faz com os nossos idosos? Então esse texto denuncia para nós, assim como denunciava para a época, as maldades que a gente é capaz de fazer com as nossas gerações anteriores. É como se a nossa geração não tivesse nem aí para o que a anterior fez. Existe talvez uma necessidade nossa, inclusive, de apagar o que a geração anterior fez em muitos momentos, né? Então o texto denuncia essa história de olha como a gente está cuidando dessas pessoas. Essa narrativa sobre velhice, segundo alguns comentaristas, seria um escândalo para um judeu. Porque a velhice, para o judeu, é um valor. Porque velhice também tem a ver com sabedoria, né? Se o rico é capaz de acumular conhecimento prático porque ele tem acesso às coisas, o idoso também tem, porque ele teve uma capacidade e um tempo de observação muito maior que o nosso, que é jovem. Então, olhar a nossa sabedoria chegar desse nível é uma denúncia para nós, né? É de se pensar o que a gente faz com as gerações anteriores. Então, essas narrativas sobre velhice, elas são um escândalo, né, para os judeus, e elas são também uma perspectiva desafiadora para a nossa realidade. O último versículo, antes do epílogo, só para lembrar a gente, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então a gente se apega a uma série de questões, e esse texto parece desconstruir algumas delas, ou boa parte delas, né? E ele conclui, né? O autor, agora não falando mais em nome do Eclesiastes, põe uma conclusão aqui, né? Escreve uma conclusão. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados às sentenças coligidas dadas pelo único pastor. É muito interessante, né? Porque é um reforço aqui, né? De que, olha, isso que o Eclesiastes está dizendo é sabedoria.
Inclusive, ele teve um esforço de colecionar provérbios. E se você ler o livro de Eclesiastes, você vai ver que em vários momentos tem provérbios mesmo. Melhor é tal coisa do que tal coisa, né? No insensato é como tal coisa que faz aquilo, aquilo outro. Então, né? Tem vários ditos que são bem proverbiais mesmo. Né? Mas é interessante porque o versículo 10 e 11 aponta para uma perspectiva muito interessante, que a gente está vivendo tempos de reforma agora, né? Ou relembrando tempos de reforma, na verdade, né? E uma das coisas que é muito interessante na perspectiva da reforma é como a Bíblia ela é inspirada e como a palavra de Deus chega a nós a partir da Bíblia, daquilo que a gente tem. Esses versículos 10 e 11 nos parecem dar várias pistas sobre a revelação nas Escrituras. Né? Porque o pregador tentou achar palavras agradáveis e escrever com retidão a verdade. Mas, ao mesmo tempo, essas palavras foram coligidas e dadas pelo único pastor. Esse é um processo de revelação das Escrituras e que faz a gente ter muita tranquilidade com o próprio texto de Eclesiastes. Né? E alguns comentaristas leem o texto de Eclesiastes e falam assim, misericórdia, isso aqui não é isso aqui não devia estar na Bíblia, não. Mas quando a gente lê isso aqui, a gente fala, é verdade. Então, à medida que o pregador escreve aquilo que é sabedoria e que ele tentou escrever da melhor maneira possível, etc, 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 essas palavras também são dadas pelo único pastor. Isso é revelação nas Escrituras. Sabe, o Lucas, quando escreveu o Evangelho de Lucas, ele estava preocupado em escrever uma narrativa histórica, teológica, coerente, para mandar para um tal de Teófilo, ou para um conjunto de pessoas chamadas Teófilos, etc, etc. Então ele teve essa intenção. Ele tem uma linguagem própria dele, um jeito próprio de escrever, todo um background, talvez ligado à medicina, provavelmente ligado à medicina. Tudo isso está lá com ele. E ele está nessa tentativa. Mas, ao mesmo tempo, foi Deus que colocou isso para ele fazer. Né? É um processo lindo esse da revelação das Escrituras. Né? Deus não lança fora. Né? Há quem pense que o processo de escritura da Bíblia, o processo, né, literal de escrever a Bíblia, é quase como quando baixa o santo, né? Recebe a revelação, escreve lá. Não. Deus, ao longo da sua caminhada, usou aquilo que você acumulou de sabedoria, de conhecimento, de metáforas que você consegue usar para descrever a realidade, e isso é revelação divina. Né? E é isso que o Eclesiastes está colocando para nós. E a conclusão de toda essa revelação que é colocada aqui é muito interessante, que diz assim, em suma, diz o versículo 13, a suma é, tema a Deus, guarda os teus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Anda com Deus. Sabe? Resumindo tudo isso, sabedoria, anda com Deus. Tema a Deus. Caminha com Ele. E você vai ver só. Né? Porque aqui talvez ele esteja fazendo um paralelo entre aquela perspectiva de morte que a gente falou e a perspectiva de juízo que vem. E se tem uma coisa que é interessante no estudo do juízo, da escatologia, das coisas vindouras, do fim dos tempos, é essa realidade de olhar lá para frente e falar assim, o que aquilo lá faz para que eu mude a minha vida agora? Sabendo da morte, do juízo, sabendo da vida eterna, sabendo de tudo isso, o que eu faço hoje? Então, olhar para o juízo, olhar para o fim, olhar para a morte, olhar para o futuro, até onde a gente não consegue mais enxergar, tem potencial de ajudar a gente a definir a nossa caminhada hoje. E um dos potenciais que está claro aqui, para a gente aproveitar da melhor maneira essa caminhada, desfrutar com alegria, tem a ver com temor a Deus. Desfrute e lembre, enquanto se alegra, não se esqueça. Eclesiastes. Foi dura aquela semana, mas os ensinamentos são profundos. E espero que a gente consiga caminhar com essa perspectiva de mudança para agora. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra revelada e que traz para nós essa sabedoria que o Senhor colocou no coração do Eclesiastes. Obrigado, Deus.
Obrigado por essa sabedoria toda. Obrigado por colocar a gente diante de dilemas que são tão difíceis para nós. Obrigado, Senhor, porque esses dilemas têm um potencial muito grande de ajudar a gente a caminhar hoje. Obrigado, Senhor, porque com o Senhor a gente consegue desfrutar. Ajuda a gente a perceber, ó Deus, essa nossa capacidade de desfrutar da nossa caminhada com o Senhor. Ajuda a gente, Senhor, a desfrutar dessa caminhada com o Senhor. Ó Deus, abre os nossos olhos para essas coisas que nos trazem alegria e que a gente não percebe porque a gente está correndo atrás do vento. Ó Deus, ajuda a gente também a perceber aquilo que a gente faz hoje para que a gente tenha um futuro melhor. Ajuda a gente também a perceber como a gente trata as nossas gerações antigas. Sê conosco, ó Deus, e que todas essas questões sejam maneiras práticas de agir, lembrando do Senhor, que é o nosso Criador. Em nome de Jesus. Amém.